Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho de psicologia, mais precisamente uma pequena história da psicologia, essa obra do Michael Wertheimer. Essa obra aqui, ó. Vamos conhecer um pouquinho dela. Uma segunda abordagem é a que enfatiza as grandes escolas de psicologia, que floresceram durante a primeira metade do século XX. Heidbreder, 1973, e Woodworth e Sheehan, em 64, representam essa estratégia, também perceptível, embora menos evidentemente, nos livros de Woman, 1960, e Marx e Hillig, 1963. Num certo sentido, é também o princípio organizador que se encontra na base de vários levantamentos de teorias em sub-áreas especiais da psicologia, como em Theories of Learning, de Hilgard e Bauer, de 66, e Theories of Personality, de Hall e Lindsay, de 1957. Uma terceira abordagem consistiu em solicitar a vários psicólogos preeminentes que escrevessem autobiografias pessoais ou profissionais. Isso serviu de base para os volumes intitulados História da Psicologia em Autobiography, originalmente organizados por Carl Murchison e recentemente por Boring e Lindsay. Organização de 1967. Organização análoga, embora menos interessada em aspectos pessoais e mais centrada nas contribuições profissionais de destacados psicólogos, encontra-se nos volumes da obra de Koch, Psychology, a Study of a Science, de 59 a 64. Relacionada com essa estratégia está a organização com base nos grandes homens, que resume as contribuições das maiores figuras da história da psicologia. George A. Miller escreveu um agradável manual introdutório à psicologia em 1962, que faz um extenso uso dessa abordagem. Ela é também um núcleo das obras de Watson, de 1968, e de Sargent e Stafford, de 1965. Há depois as histórias implícitas, os livros de leitura de história da psicologia, antologias que compilam excertos de grandes escritores muito antigos e de outros não muito antigos. Dennis publicou um compêndio em 1948 e, mais recentemente, Shipley em 1961 e Bernstein e Boring em 1965. Produziram outros mais alentados. A propósito, cada uma das mais de 5 seleções na obra de Bernstein e Boring é precedida por uma breve introdução que a situa em seu contexto histórico. Finalmente, ainda outra linha de trabalho começa com decisões a respeito de quais campos de pesquisa são significativos no cenário contemporâneo. Então, procede ao exame das respectivas histórias. Chaplin e Kraviec, de 1968, fizeram isso em relação a cada um dos vários subcampos mais importantes da psicologia, tais como a sensação, percepção, aprendizagem, psicologia quantitativa e personalidade, enquanto Postman, em 1962, escolheu temas algo mais restritos, tais como localização cortical de função, repressão, hipnose, natureza e medida da inteligência, ou nativismo e empirismo na percepção, e solicitou a especialistas desses problemas que escrevessem as histórias de cada um deles. O presente trabalho combina com as duas primeiras abordagens, com a quarta, e concentra-se mais na psicologia experimental do que em outros campos. A organização é primordialmente cronológica, com ênfase, porém, sobre os grandes homens da história da psicologia, e com um exame bem pormenorizado das escolas de psicologia. A parte 1 dedica-se às bases intelectuais que culminaram com o estabelecimento da psicologia experimental como disciplina independente, passando ligeiramente sobre o pensamento grego renascentista e depois desenvolvendo com mais minúcia as 8 principais tendências que podem ser encaradas como a espinha dorsal da nova disciplina. A parte 2 tem seu núcleo em Wilhelm Wundt, como o exemplar mais importante da nova psicologia, e explora o clima intelectual de sua época. Termina com uma visão da psicologia americana antes e depois do deslocamento do centro da psicologia de leste para oeste, através do Oceano Atlântico. A parte 3 apresenta as mais importantes escolas de psicologia do século XX. E termina com uma tentativa de visão geral do cenário da psicologia no momento em que o século entra em seu terço final. Então, sumário. Não existe algo que seja a história definitiva, correta e imutável de alguma coisa. O que é colhido da corrente dos acontecimentos como merecedor de nossa atenção e a maneira como é selecionado e interpretado depende, em última análise, dos pontos de vista idiosincráticos e subjetivos do historiador. Não obstante, a visão histórica de uma disciplina pode oferecer fundamentos, integração e perspectiva, além de ser, por si só,
algo absorvente. O interesse pela história da psicologia parece estar se desenvolvendo no correr da segunda metade do século XX e mais agora no século XXI. Muitas histórias foram escritas com orientação cronológica, mas tem havido também livros baseados nas escolas mais significativas, nos homens mais importantes, nas obras de maior influência ou nas áreas de pesquisa mais importantes. O presente trabalho combina a atenção à contribuição de homens importantes e o cuidado com as escolas mais importantes dentro de um relato cronológico condensado. Então, vamos falar, começando na parte 1, falando da psicologia pré-experimental, sobre os primeiros desenvolvimentos. Como dissemos no capítulo 1, a história da psicologia poderia ser dividida de uma qualquer entre muitas maneiras. Aqui ela foi dividida em 3 partes principais, sendo as datas aproximadas de 1860 e de 1900, tomadas como pontos divisórios. Foi em 1860 que Gustav Theodor Fechner publicou sua obra Elementos de Psicofísica. Um trabalho breve como este parece inadequado enveredar pelo pedantismo de fazer referências bibliográficas pormenorizadas. Elaborações a respeito da maior parte do material apresentado neste livro pode ser encontrado nas obras mais alentadas citadas no capítulo 1, a qual pela primeira vez demonstrava como fazer medidas precisas de eventos e quantidades mentais, e de que modo as quantidades psíquicas se relacionam com as físicas. Daí poder-se considerar o ano de 1860 como o do nascimento da psicologia experimental. Outros historiadores têm considerado 1879 como a data de nascimento da psicologia, por ter sido então que Wilhelm Wundt realizou pela primeira vez uma pesquisa para descobrir fatos novos no local que provavelmente foi o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig. Ainda outra a ser considerada é 1875, uma vez que nesse ano é que Wundt obteve espaço para demonstração de experimentos em Leipzig, ao mesmo tempo que William James em Harvard. Quanto a outra data divisória, foi aproximadamente na passagem do século que a psicologia migrou da Europa, passando a ter sede principal nos Estados Unidos, razão por que 1900 parece ser outro marco apropriado. 8 grandes tendências científicas e filosóficas conduzem a nova psicologia experimental da última metade do século XIX e continuaram a caracterizar a psicologia experimental do século XX. Este capítulo, após uma rápida vista de olhos pelo pensamento psicológico na antiguidade, dará uma visão geral dessas tendências, 5 delas científicas: fisiologia, biologia, atomismo, quantificação e a fundação de laboratórios, e 3 filosóficas: o empirismo crítico, o associacionismo e o materialismo científico. A seguir, os 2 últimos capítulos desta parte examinarão essas tendências científicas e filosóficas um pouco mais detalhadamente. Então, isso aqui é um pouco dessa obra, Pequena História da Psicologia. Vimos aí a sua introdução, os primeiros desenvolvimentos, sumário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.